A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho e hoje nós estamos no áudio 19º, né? Áudio 19º. Não tem nada a ver com capítulos, tá? Esse aqui é o número 19, áudio 19. Bom, rapidamente deixa eu falar uma coisa. Meus irmãos, algumas pessoas estão me procurando para receber os áudios número 1 em diante, né? Aí eu falei para eles o seguinte, olha, eu estou aproveitando para ter uma pequena arrecadação, né? E o que eu fiz? Eu coloquei todos esses áudios, eu tirei do meu aparelho e coloquei no aparelho do meu filho. Então, vai ter um valor simbólico, né? Pequeno, muito pequeno, para 5 áudios, por exemplo. Do 1 ao 5 vai custar um valor. Tá entendendo? E o que acontece? Esse dinheiro é para me ajudar na cesta básica. Eu vou explicar o porquê. Porque eu não tenho muitas ajudas. Então, para mim manter as 10 cestas básicas por mês, que eu queria aumentar, mas não dá, né? Eu queria sempre ter doações que eu pudesse doar mais, mas não dá. Então, quem quiser, no final, eu vou ver se dá tempo aqui ainda hoje, eu mando para vocês o número de quem perdeu os áudios ou quer o estudo completo, né? Ah, eu quero do 1 que eu perdi todos. Então, vai lá, tá? Depois eu explico. Vamos lá? Hoje nós vamos falar de uma história triste, tá? Ontem nós paramos no capítulo 21, verso 13, tá bom? E nós estamos tratando daquele assunto de Sara, Abraão e Agar, Isaac e Ismael. Agora são 5 pessoas, vamos lá? Abraão, que é o pai, a escrava, que naquela época era escrava, Agar, o filho da escrava Ismael, que é o primogênito de Abraão, Sara e o seu filho que ela teve na velhice, Isaac. Só que agora, Deus não tem a promessa, não era para acontecer, de que Agar se deitasse com Abraão e de que tivesse Ismael. Isso foi uma ideia um pouco ruim demais da própria Sara, porque era estéril e ela quis dar uma forcinha para Deus, sendo que Deus não precisava disso. Agora ela causou um grande problema. Então o que precisa? Vai ter que tirar eles dali. A promessa é para Sara e Abraão e Isaac, não para Ismael e Agar. Deus falou para ela que ele não ia fazer nenhum mal contra eles e que faria uma grande nação com Ismael. Tá entendendo? Só que vai ter que tirar eles dali. Aí vem a parte triste. Vamos lá? Capítulo 21, verso 14. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar. Pondo-o sobre o seu ombro também, lhe deu o menino, e despediu-a, e ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. Eu sei que você vai usar um julgamento de hoje. Ah, que crápula, que é isso? Como é que pode um homem fazer uma coisa dessa? Vamos transportar para aquele tempo. Não tinha como deixar uma escrava ser dona de uma herança. Culpa de Sara, não foi culpa de Deus. Então era necessário que ela saísse dali. Por quê? Porque as coisas já estavam ficando muito ruim. Ela poderia agredir ou matar Isaac. Alguma coisa poderia acontecer ali. Então Deus preferiu que separassem. Tá entendendo? Porque Abraão não era esposo da escrava. Ele só teve um relacionamento com ela a pedido da sua esposa. Mas a escrava não era a esposa dele. Foi um erro. Então tinha que tirar. Deu para entender? Verso 15. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, porque acabou as águas e ela pensou, agora eu vou ter que colocar ele ali, não tem mais água para dar para esse menino. O que eu vou fazer? Verso 16. E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia, que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino. E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus. E disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. O choro daquele menino alcançou o céu. Ele não tinha água para tomar. E a mãe se afastou porque ela não queria ver ele morrer. Estava como escrava, abandonada.
E ela também, poxa, não teve tanta culpa assim. Foi Sara que colocou todo esse problema ali, né? Verso 18. O anjo ali fala com ela. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Deus prometeu ali então que dele faria uma grande nação. Deus prometeu que de Ismael faria essa grande nação. Então não teria muito ela que temer. Se Deus prometeu, era só esperar. Certo? Agora, o verso 19. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água, e deu a beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi frecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Então, Deus prometeu que ia cuidar. Eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou cuidar de vocês, tá? E Deus foi e cuidou, como havia prometido. Agora, veja o verso 22. E aconteceu aquele mesmo tempo que Abimeleque com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus, que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que te fiz. Me farás a mim a terra onde peregrinastes. E disse Abraão: eu jurarei. Vocês lembram que Abraão falou para ele a mentira sobre a esposa e Deus quase acaba com Abimeleque? Então ali ele fala: jura para mim que você não vai mais mentir. Jura por Deus que você não vai mais mentir. E ele ali acabou jurando. Verso 25. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água, que os servos de Abimeleque havia tomado por força. Então disse Abimeleque: eu não sei quem fez isto, e também tu não fizeste saber, nem eu o ouvi senão hoje. E tomou Abraão ovelhas e vacas, e deu-as a Abimeleque, e fizeram ambos concerto. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão: para que estão aqui estas 7 cordeiras que pusestes à parte? E disse: tomarás estas 7 cordeiras de minha mão, para que seja em testemunho que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali. Lembra do tanque de Bersebas? Então, assim fizeram concerto em Berseba. Depois se levantou Abimeleque a Ficol, e Ficol, príncipe do seu exército, e tornaram para a terra dos filisteus, e plantou um bosque em Berseba, e invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias, meus irmãos, muitos dias, né? Aqui a gente finaliza o capítulo 21 e nós vamos entrar no capítulo 22, né? Onde a gente viu aí a despedida de Agar, e Deus prometeu que cuidaria e cuidou, né? Agora veja o capítulo 22. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E o Senhor disse a ele: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Deus falou: toma teu filho, teu único filho. Por que teu único filho? Porque o filho da escrava agora não estava mais com ele. Então, ele poderia até entender assim: Deus quer sacrificar o meu filho, então eu vou lá procurar Ismael e levo Ismael, né? Porque eu não quero que ele sacrifique Isaac, eu vou procurar Ismael. Não, Deus estava falando do único filho que era considerado como filho ali, que era Isaac. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abordou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho. Então foram. E fendeu lenha para o holocausto e levou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera.
Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Eu vou falar algo que é de um estudo que eu vi, tá? Não é do pastor Alex. Mas o interessante aqui, né, que quando a gente estuda, a gente aprende. É que o nome da criança era Isaac, que significava riso, tá? Então era como se Deus tivesse falado assim: eu quero que você sacrifique seu riso para mim. Você está muito contente, muito alegre. O que eu estou falando aqui não é de sabedoria do pastor Alex. Isso eu aprendi com um estudo. Então Deus estava querendo dizer: olha, está na hora de você tirar um pouco do seu riso. É hora de chorar, é hora de plantear, é hora de clamar. Chega, só está feliz, só está alegre. Mas não vejo você chorar pelas almas, não vejo você buscar pelas almas. Você só busca por você. Só está feliz, só está gozando da vida. Vamos lá, verso 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-lo sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo, o cutelo da sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Né? Agora Isaque fala: Senhor, se a gente veio sacrificar, meu pai, se a gente está aqui para sacrificar, então cadê o cordeiro? Está faltando o cordeiro. Certo? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Esse versículo 8 do capítulo 22 é a mesma coisa que quando ele fala assim: Deus vai preparar para ele um cordeiro. No momento aqui eu preciso de outro sacrifício, não é um cordeiro. Só que João Batista, lá na frente, ele vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é o Cordeiro de Deus? É o seu filho. Aqui Deus não precisava sacrificar um cordeiro, porque o sacrifício que Deus ia fazer seria mais lá na frente. Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o Cordeiro de Deus. Então, o compromisso aqui de Isaac e de Abraão não tinha nada a ver com Cristo, mas era um símbolo apontando para ali, né? Então, meus irmãos, eu vou parar aqui, tá bom? Vou parar aqui que eu tenho alguns avisos, mas amanhã a gente continua, né? Essa maravilhosa história. Vocês estão gostando? Comenta lá no Facebook pra gente atrair mais pessoas. Comenta lá no Instagram, tá bom? Chama mais pessoas e façam grupos. Meus amados irmãos, lição de casa de hoje, Gênesis 28:15. A gente ainda nem chegou lá, mas isso aqui é uma lição de casa. Gênesis 28:15, né? Bom, meus irmãos, você que quer adquirir os meus PDFs, né? Ontem eu falei de um pouquinho de PDF, eu vou falar mais um pouquinho. Olha, eu tenho estudos lá, as 4 armas de um cristão. Pensa num estudo maravilhoso. O quarto de guerra, meus irmãos, outro estudo maravilhoso. Eu tenho também lá, não devemos ter medo. Aprenda como isso. E também, se você quer saber tudo sobre namoro, noivado e casamento, também está lá. Como é que eu faço, pastor? Bom, você vai depositar, cada estudo custa R$5, tá? Você vai depositar R$5 ou mais para você adquirir quantos estudos você quiser. Eu tenho 21 estudos, estou falando só uns pouquinhos aqui, ó. A conta é Bradesco, agência 0407, dígito 3, conta corrente 517642, dígito 5, Alexandre Souza do Carmo. O telefone para você adquirir é 11934261924. Amém? Bom, está fazendo aniversário hoje a Tayla Luísa, sobrinha da Cidilane, né, lá da Bahia. Tayla, feliz aniversário, varoa. Deus abençoa grandemente a vossa vida, né? Por hoje é só e amanhã tem mais.